de Deus era uma geração obstinada. Versículo 7. A casa de Israel não te quer, não. Vamos ver se sai aqui a palavra, o verbo. Vamos lá. A casa de Israel, versículo 7. Não te quererá dar ouvidos. Porque não querem. Por que eles não vão? Porque eles não vão te ouvir, Ezequiel? Por quê? Porque eles não me querem dar ouvidos a mim. Quem disse isso? Deus. O povo não vai te ouvir porque o povo não quer me ouvir. Entendeu aí? Versículo 7. Porque toda a casa de Israel é uma de rosto obstinado e duro coração. Mas a missão era essa. A missão, aí pula lá para o capítulo, ainda no capítulo 3, e vai lá para o verso de número 17. Vamos ler, só para introduzir aqui um apanhado histórico dessa missão profética de Ezequiel. Chegamos no 17, no versículo, filho do homem, é uma expressão muito comum nesse livro. Eu te dei por atalaia. Vocês sabem o significado disso, dessa palavra, sobre a casa de Israel? E tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Qual era a missão? O que era o atalaia? Era um homem, uma pessoa designado, que ficava no lugar alto para visualizar, para de certa forma, observar se havia perigo para aquela cidade. Ele tinha a missão de avisar os possíveis perigos que poderiam acontecer. Então, isso fisicamente, mas simbolicamente, o atalaia era aquele que tinha que dar os avisos de Deus. Né? Os avisos de Deus, as mensagens de Deus, de advertências solenes contra o pecado. E aí ele vai discorrer do capítulo em seguida, e ele vai mostrar toda a situação do povo de Judá. Vocês, quando for ler o Ezequiel, vocês vão ver aí. Quando chega no capítulo 33, o Ezequiel estava onde nesse momento? Quando ele estava profetizando, ele estava onde? Leia, onde é que ele estava? Ele era profeta no cativeiro. Tinha o profeta lá em Jerusalém, Jeremias. Tinha o profeta lá no palácio de Nabucodonosor, Daniel. E tinha o profeta entre os povos de Judá, com a palavra como atalaia de Deus. Então, chegamos no 33. O profeta, ele recebe uma dura notícia, né, que já era uma realidade, que já tinha sido profetizado por Jeremias. Qual era a notícia que tinha chegado lá em Jerusalém? Chegado de Jerusalém. Veja aí o 33, veja o versículo 21. No ano do 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, né? Já estava ali com um bocado de tempo já, né? Veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, 2 pontos, a cidade está ferida. Glória a Deus. A notícia foi um baque, né? A cidade foi destruída, os muros, a história vocês sabem. E agora, Ezequiel, depois de só peia para o povo, né? As advertências de Ezequiel, Deus revelava a ele os pecados, e ele foi só escrevendo. Teve uma vez que a vida dele é tão assim intrigante,
Que às vezes eu acho que essa vida de profeta era muito complicada. Sabe por quê, Lé? Misericórdia. Ele recebeu a notícia tão ruim. Não, eu sei que você não quer nem que eu falo, né? Até a alimentação do homem era balanceada para conforme a situação. Quando ele fazia alguma coisa, o povo, o que está acontecendo? É um aviso de Deus? É. Assim diz o Senhor, tal, tal, tal. Todo o simbolismo, né? Eu falei quando a Lé, porque Deus falou que ia levar a mulher dele. Aí ele, não chore não. E começou a Deus a profetizar, usando a vida dele para os cativos. Interessante, o povo ouvia num lado, saía do outro, não estava nem aí, né? Mas agora ele, depois de advertir, ele vai dar, é como se fosse uma renovação do seu chamado. O 33. Certo? Por exemplo, aí ele vai, parece que vai usar a mesma terminologia, né? Veja aí no verso de número 2, 33, 2. A palavra diz assim, ó: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e constituir por seu atalaia. E vendo, versículo 3, que a espada vem sobre a terra, ele tocar a trombeta, ele tem que avisar o povo. Então a missão é renovada, você tem que continuar avisando, encorajando, ministrando ao povo. Era a missão do profeta. E nessa ocasião, que eu quero citar um texto, né? Depois a gente volta para o capítulo 33, mas já no finalzinho, Deus vai trazer muitas advertências relacionadas à palavra de Deus, concernente ao estilo de vida do povo em relação à santificação. Vamos lá para o verso de número 30. Será que é o 30? Deixa eu ver aqui. É o 31. É o 30 mesmo, viu? Eu estou confundindo aqui. É o 30. Os irmãos estão aqui? Amém? Vamos ler o 30, né, gente? Quanto a ti, ó filho do homem, e os filhos do teu povo, falem de ti junto às paredes, nas portas e nas casas. Aqui eles se ajuntavam assim, o povo ali na frente, né, nas portas. Diz aí, Ezequiel, qual é a palavra do Senhor? Nós estamos interessados, queremos ouvir algo da parte do Senhor. Tem uma palavra do Senhor para nós essa noite? Aí, o texto vai dizer que fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, vamos lá para o profeta. Vamos ver, Jerusalém caiu, né? Vamos ver se Deus tem uma palavra para nós, né? Cada um seu irmão dizendo: vinde, peço-vos, e ouçam, ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. Qual é a palavra que procede do Senhor? Irmãos, qual é a palavra que o Senhor quer falar conosco nesses últimos dias? Glória a Deus. Então, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de advertência. As advertências de Deus são muito impressionantes para a nossa caminhada. A gente não pode desprezar quando Deus fala, que a gente leva uma chicotada mesmo nas costas, de forma assim simbólica, né? Qual é a palavra que procede do Senhor? Aí ele vai dar advertências para um estilo de vida de santificação. Glória a Deus. Então eu li no início que a missão do profeta era continuar avisando o povo de Deus. Nós não podemos, glória a Deus, deixar as palavras de Deus, elas são um verdadeiro aviso, recomendações, exortações para a nossa vida, para uma vida de santificação. E principalmente a palavra do nosso Deus. Está registrado nas Escrituras a história do profeta Ezequiel. E não muda
o povo de Deus, ele, de tempos em tempos, ele enfrenta as mesmas dificuldades, lutas, guerras espirituais, comodismo, incredulidade, negligência, falta de perseverança, enfim, desprezo às palavras de Deus. Mas a renovação profética do chamado era para que ele pudesse trazer solenes advertências de Deus quanto ao propósito de Deus para o seu povo. Glória a Deus. Nós precisamos renovar o nosso chamado, né? Até eu falei sobre o chamado do Simão Sirineu, né? No domingo, né? O chamado de levar a cruz. Nós somos chamados para carregar os fardos dos outros. Nós somos chamados para se identificar com Cristo. Nós somos chamados para ter a renúncia do pecado. Glória a Deus. Mas nós somos chamados também para sermos, anunciar as palavras de Cristo, o Evangelho, como eu falei naquele domingo, quando Simão Sirineu levou a mensagem para o seu país de origem. Glória a Deus. Então o chamado era exatamente, ele passa por uma exortação solene que nós vamos falar agora. O povo vem até o profeta e diz: eu quero a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor para nós? Qual é a palavra que o Senhor quer falar conosco? Eles se juntavam e vinham ao profeta. Aí, no versículo 31, quanto a ti, Deus diz, eles estão conversando aí, eles vêm a ti, mas eu quero dizer para você, Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, eles vêm a ti como o povo que costuma vir, e ouvem as tuas palavras, porém, qual era o problema do povo? Hã? Ei, irmão, será que esse problema não é o nosso problema também? Glória a Deus. Mas que a gente possa meditar nessa questão da aplicação da palavra em nós. Sempre eu concluo a escola dominical e digo, o que essa palavra pode trazer de ensinamento prático para as nossas vidas? Glória a Deus. Então, o Ezequiel mostra que uma advertência que Deus fala muito nesse capítulo 33, eu até citei o versículo 2, né? Glória a Deus, foi assim o versículo 2, capítulo 33, quando nós lemos, avisa, toca a trombeta e avisa o povo. O tocar a trombeta era um aviso sonoro informando que havia perigo. Avisar o povo era o povo que talvez tinha gente sonolento, né? Tinha gente acomodado, tinha gente dormindo, tinha gente desapercebido. Vamos contextualizar. Tinha gente tão intertido que nem percebia o perigo ao redor, né? Irmão, a gente às vezes se interte mesmo, se interte, né? Eu estava pensando nesses dias, poxa vida, o que está acontecendo? Às vezes a gente fica lendo aqui a Bíblia, dá um sono, mas que hormônio é esse que a gente vai ver um negócio e não dá sono? É duas coisas diferentes, mas uma dá sono, outro não dá sono. Prestou atenção como é? Pois é, o povo desapercebido, e o profeta estava na missão de ser o atalaia, de transmitir uma palavra, e aquela palavra é para incomodar igual aquela palavra do sapo em água fria, que estava ali sendo aferventado. Conhece essa história, né? Ele se acomodou tanto, que a temperatura subiu e ele morreu. Pois é. E assim acontece com a vida do cristão, do crente, que se acomoda, que se distancia. Não assim, ele pode até ter um contato ali com a religiosidade, mas a acomodação é uma palavra solene de Deus, que o povo pudesse ouvir. Mas o povo estava ouvindo. Percebam aí, o versículo que eu li, né? Vamos ouvir qual é a palavra que procede do Senhor. E o Senhor diz, eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti. Ouvem as tuas palavras, Ezequiel. Mas o ouvir, a solene advertência de Deus, da palavra, para que o povo pudesse seguir no caminho de santificação, vem, presta atenção,
no capítulo 33, glória a Deus, versículo 4. Vamos ler? 4? 33, 4. Quem pode ler? Todos. Se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Tem que ouvir o som. Claro que ali é simbólico, a trombeta era um som no mesmo literal, mas o som da palavra, nós precisamos ouvir o que Deus, como disse lá em Apocalipse, o que Deus falou? Em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas da Ásia, que repercute para toda a história da igreja atualmente. Então, ouça. O versículo 5 diz o quê? Ele ouviu o som da trombeta e não se der por avisado. Aqui está falando daquelas pessoas que ouvem, mas não está nem aí. Tanto faz como tanto fez. Não se posiciona numa advertência solene de Deus para o caminho da santidade. As palavras de Deus para ele parece que não tem mais efeito. Glória a Deus. Eu quero nessa noite retornar a esse texto de Ezequiel para dizer que o começo, né? A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No versículo 5, o que dá por avisado salvará a sua vida. Quem ouvir e que se der por avisado irá salvar a sua vida. É isso que a palavra de Deus pode fazer. Ela é poderosa para salvar a todos aqueles que, quem ouve a minha palavra e crê, tem a vida eterna, tem a salvação, disse Jesus. Então, a advertência dessa, meus irmãos, ainda podemos ver o verso de número 7, do capítulo 33. Deus diz a ti, filho do homem, eu te constituí por o atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha boca. Esse aqui é uma responsabilidade para os que pregam, né? Ouvirás da minha boca, ouvirás das minhas palavras. O que eu te disser, tu vai falar. Tu não te calarás. Fala, glória a Deus, a minha palavra. E vai anunciar da minha parte a mensagem. Como diz um certo... eu vou dizer as palavras de Ezequiel mesmo. Ouçam, que deixe de ouvir. Mas tem um radialista que diz assim, doa quem doer. A verdade tem que ser dita. Já ouviu, né, esse jornalista falando essas palavras? Eu só me lembrei do Ezequiel. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quiser realmente ouvir, que ouça. Os de coração, de ouvidos, como disse Paulo. Paulo vai dizer que nos últimos dias, os homens vão ser, tipo assim, hoje, né, eu li um livro de um autor chamado Rubens Amorés, que o nome do livro é Icabode. Esse nome é bíblico, Icabode. Você vai ver lá no livro de Samuel. Ele diz hoje que as pessoas são assim, hoje eu vou ouvir qual pregador, hein? Vou ver a minha prateleira. Minha prateleira não, agora é só no clique. Para tudo que é gosto. Eu quero ouvir a teologia da prosperidade. Eu quero ouvir a teologia do inclusivismo. Eu quero ouvir a teologia do fogo puro. Para tudo que é gosto. Então, irmãos, glória a Deus. Mas nós temos que ter uma... Jó diz que assim como o paladar, ele aprecia a comida, os nossos ouvidos devem apreciar aquilo que edifica a nossa alma. Porque tem coisa que não edifica. Tem discurso que não edifica. E Paulo diz isso. Os homens serão amantes de si mesmos e eles vão querer discursos. Eles estão tão enojados com a verdade
que eles não querem uma coisa que confronte eles, não, querem algo que agrade eles. Tem que ser aquele pregador, não vou criticar não, mas, sei lá, uma mensagem que não confronte, né? Ou então aquele irmão que tornou o púlpito um show de humor. Não é o nome? Stand-up. É cada nome hoje, né? Um show de stand-up. Eu sei que tem gente que tem esse dom, né? Glória a Deus por isso. Mas as palavras dos profetas nunca foram palavras que eles fossem bater o palma, é isso aí, viva, é o profeta. Não, pelo contrário. Eles foram desprezados por aquilo que eles falaram. Então as palavras de Deus, elas têm um poder de santificar, mas começa quando o crente começa a ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Está aqui. A ti, pois, filho do homem, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. Tem que ser ouvindo e anunciando. Glória a Deus. Ainda no versículo 9 do capítulo 33, quando tu estiveres falando para desviar o ímpio do seu caminho, né? Interessante que a palavra, ela funciona para avisar os desavisados, os incautos, os ímpios, ou aqueles crentes que estão assim meio apagados, que estão mornos, que estão desprevenidos, que estão acomodados, para que eles possam serem despertados e aconteça algo na vida deles. Aí ele vai dizer assim, ó, para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e que se ele não se converter do seu caminho, e se não se converter, como é que vai ser? Irmão, eu sou assim mesmo, eu nunca mudo. A Bíblia diz que nós temos que se converter. O que é uma conversão, segundo o hino 15? É uma mudança de atitude. Irmãos, quer dizer que a mudança, ela começa externamente? Não, ela começa internamente. Eu ouvi uma frase, não sei se vocês, foi eu que compartilhei. Um irmão, ele disse uma frase que eu achei interessante. Eu até anotei aqui no meu caderninho aqui, que diz assim: roupa não quer dizer santidade. Aí tem aquele pessoal que, né? Parabéns. Mas quem verdadeiramente tem uma vida de santidade, isso vai definir a roupa dele ou dela. Entendeu? Então, porque as pessoas podem ter uma reforma externa, mas a verdadeira conversão, né? A gente até, eu me lembro assim, a gente tenta arrancar de uma pessoa, é quando a pessoa mesmo, no seu íntimo, no seu coração, ela ouviu o chamado de Deus, a palavra de Deus, e ela tira aquilo do coração dela, ela vai sendo lapidada, ela vai se convertendo. E exatamente no versículo 9, se ele não se converter do seu mau caminho, do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a sua alma. Ele está falando da missão do atalaia, que ele tinha que proclamar, que ele tinha que anunciar, que ele tinha que forjar para que aquela pessoa tomasse uma decisão de começar uma vida de santificação. E o início tudo, quando você ouve, quando você se converte. Glória a Deus, até por aqui, amém? Vamos seguir aqui. Vamos ver se dá tempo, né? Mas o interessante não é só ouvir, porque o povo via para ouvir. Eu quero ouvir uma palavra. Mas o que diz aí? O Senhor falou para o profeta: ei, Ezequiel, vem cá. Sim, senhor. Então esse povo aí que vai te ouvir aí, eles gostam da tua mensagem, né? Senhor? O pessoal gosta. Você fala bonito, Ezequiel. Você é eloquente.
Você é profundo na teologia. Mas só tem um problema. Diz o apóstolo Paulo aos romanos, na escritura de Romanos, diz que os que ouvem a mensagem não vão ser salvos só pelo ouvir a mensagem. Não vão ser salvos. E sim, os que absorvem, os que guardam a palavra para si no seu coração, é que serão salvos em Cristo. Mas vem para o texto. O versículo 31, né? Eles vêm a ti como o povo costuma vir, tudo certo, congregando, né, frequentando, se assentam diante de ti como meu povo, né, tudo bonitinho, tudo bem vestido e tal. Ouvem as suas palavras, porém, esse é o problema, Ezequiel. Quando eles saem daqui, eles não as põem por obra. Está lembrado o que Tiago disse? Tiago falou isso aqui, não foi? Sede ouvintes, como é que ele diz? Não, sede praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Irmãos, isso é uma solene advertência para nós averiguarmos como é que nós estamos. E a palavra é um espelho que ela se olha para a palavra e a palavra vai, como eu preguei na semana, ela vai como a água, ela vai limpando, ela vai purificando, ela vai dirigindo, ela vai te norteando no caminho da santificação. Vamos lá, o versículo vai dizer, para concluir, porque eles lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então, eles apenas ouviam, mas não guardavam, não tinham compromisso de guardar no coração. Até eu citei o Salmo 119, versículo de número 11, né? É o 11, né? É o 11? É o 11, né? Como é que diz o 11, Salmo? É isso aí, ó. Todos podem ler aí, principalmente os... Brincadeira, viu, Lé? O que diz o versículo? Atenção, 1, 2, 3. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi, eu guardei essa palavra. Glória a Deus. Ela é, como diz o Salmo 1, ela medito nela de dia e de noite. Glória a Deus. Então, a chamada a uma vida de santificação, ela é exatamente como eu li no versículo 10, não sei se eu cheguei a ler o versículo 10, filho do homem, exatamente, o versículo 10 é uma chamada para separar, a santificação é separação do pecado. Diz a casa de Israel, assim falai vós dizendo, visto que as nossas prevaricações, visto que os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? O povo está questionando porque eles acham impossível essa vida de santificação, porque eles já estavam engodados, já estavam misturados. Então, Deus estava separando, chamando a igreja, a eclésia, né? Eclésia é uma assembleia que é separado para um estilo de vida não mundano, não segundo os valores deste mundo, mas segundo os valores de Deus, segundo as verdades de Cristo, glória a Deus. Então, eles tinham que guardar a palavra no coração, porque eles foram chamados para viver uma vida separada do pecado. Glória a Deus. Foram chamados para uma verdadeira conversão, como eu disse no versículo 11. Ele vai novamente dizer isso. Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e ele viva. Aí Deus diz para cada um dos seus servos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque razão morrereis, ó casa de Israel. Então, a palavra, o chamado de Deus para o povo do Senhor é um chamado à santificação, era uma conversão genuína, verdadeira, né? Eles tinham que abandonar, eles tinham que deixar
E quando a pessoa se acostuma, né? No maus caminhos, a pessoa se acostuma no erro, ela se amolda, como diz a Escritura, Romanos 12:2, não vos amoldeis segundo este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós somos chamados a uma vida separada, a uma verdadeira conversão. E eu quero mostrar outro aspecto desse chamado, que está no versículo 13 do capítulo 33. Vem para o texto. Deus diz assim, ó: quando eu disser ao justo que certamente viverá. Você vai viver, irmão. Mas ele, com o tempo, né, ele vai se acomodando, ele vai confiando naquilo que ele fez no passado, na justiça que ele fez lá para trás, e aquilo ele vai se amoldando, se acostumando, e ele vai confiando na sua justiça, mas aí ele começa a praticar a iniquidade. E tudo aquilo que ele fez de bom, não virão em memória todas as suas justiças, mas é na sua iniquidade que ele pratica hoje, ele vai morrer hoje. Entendeu aí? A pessoa passou um tempo servindo a causa, né? Mas ele se acomodou, ele viveu um momento glorioso, mas no momento ele vai se amoldando a este mundo, se amoldando ao pecado, a santificação não vai efetuando na mente, no coração, nas suas decisões de vida, e ele vai se tornando uma pessoa mundana, uma pessoa que abraça este mundo, uma pessoa que é idealizada pelos valores deste mundo e esquece os valores de Deus. Ele acaba sendo uma pessoa, mesmo na igreja, mesmo sendo cristão, mas ele não valoriza realmente a verdadeira vida de santidade. Meus irmãos, e Deus nos chama para nós perseverarmos em obediência. Glória a Deus. Não é só ouvir, não é só ouvir discursos bonitos. Acho que essa geração hoje aí não tem que se justificar, não. Tem pregação, como eu falei, que não é aprazível para a gente ouvir, mas tem coisas boas, tem mensagens boas. Mas o problema não é somente as mensagens boas, é porque as mensagens de Cristo, a mensagem simples da palavra, não são valorizadas como devem ser. E aí Deus não quer muita soberba, de belos discursos, de profundas palavras, mas o simples do Evangelho, a simplicidade de Cristo. Glória a Deus, para seguirmos o caminho de autenticidade. A autenticidade, vamos lá para o versículo 18. Estou andando aqui no capítulo 33, dando algumas palavras sobre a questão do chamado à santidade. O que diz o versículo 18? Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Ou seja, faltou a perseverança, né? A pessoa se misturou, deixou ser engodado. Meus irmãos, então o chamado à santificação, ele tem que romper comodismo, ele tem que viver uma vida de autenticidade, como disse Davi: se há em mim algum caminho mau, remove do meu coração e me purifica e me santifica cada dia. Glória a Deus. Então, meus amados, o chamado à santificação, ele passa por um coração que realmente ama a Deus, como eu li no versículo 32. Ezequiel, tu és para ele como uma canção de amores, uma canção de quem tem voz suave e que tange bem, porque ele ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. Então, o chamado aqui à santidade, ela passa por uma autenticidade do coração, né? Um coração que ama a Deus, que ama Cristo, glória a Deus. E não somente que ouve a mensagem, que aprecia, que mensagem. Mas a gente vê até as pessoas que não da igreja não são, mas os hinos evangélicos são muito bonitos, né? Eles gostam de ouvir, mas a palavra, não, esse negócio da palavra aí,
cada um tem a sua interpretação. Quando é concernente à ética, cada um tem a sua ética. A verdade, cada um tem a sua verdade. Não tem essa verdade absoluta. Santifica-os na verdade, disse Jesus. A minha palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. O divisor de água para uma vida de santidade é ouvir a palavra de Deus. Então não existe vida de santificação quando nós fazemos concessão ao pecado. Não existe vida de santa com mistura. Não existe vida santa quando o coração está dividido entre o céu e a terra, né? Quem foi que morreu entre o céu e a terra? Absalão, né? Léa lembrou. Ele queria as coisas do céu, mas queria o trono da terra. Queria obedecer a Deus, mas obedecia aos caprichos da carne. Queria ouvir Deus, mas se envolvia com as coisas do pecado dessa terra. Acabou que nem usufruiu do trono e nem alcançou as dádivas de Deus, as promessas de Deus, e acabou morrendo. Coração dividido, não alcança nada. Então Deus fala de forma advertências para uma vida de santificação baseada na palavra. Vai envolver, irmão, além do apreciar, né? Do gostar, como eu falei, assim como o paladar, ele aprecia o sabor de uma comida, assim devem os nossos ouvidos apreciar uma boa música cristã, cristocêntrica, evangelística, genuinamente bíblica, e uma mensagem que não é somente para agradar, não é somente para enfeitar, não é somente uma mensagem rebuscada. E o povo gostava do profeta, mas não é só ouvir, tem que ter temor, tem que ter reverência, tem que levar a sério. As pessoas riem com algumas questões da palavra, mas o texto vai dizer aqui que eles, tu és uma pessoa que toca uma canção de amores, como uma música, tu tem uma voz suave, tu tange bem, porque ouvem, mas não põem por obra. Glória a Deus. Então, a verdadeira santidade não é só viver uma vida e admirar, mas é se envolver, é se comprometer, é se integrar à obediência de Cristo. Glória a Deus. Sei que a igreja do Apocalipse diz: tu tem pouca força, mas todavia guardastes a minha palavra, não negaste o meu nome, mesmo tendo pouca força, mesmo sendo fraquinho, mesmo tendo limitações, mas olhando para Cristo, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus uma vida de santificação progressiva. Glória a Deus. Aí Deus disse: quando tudo isso acontecer, eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Glória a Deus. E realmente as palavras de Ezequiel foram cumpridas, né? Ainda tem coisa para cumprir lá, né? Tem aquela questão lá da guerra do Armagedon, que a gente não sabe nem quando é que vai ser, né? Gog e Magog. Tem aquela questão do rio do 47, que vai transbordar e vai trazer vida e tal. Então, o profeta açoitou o seu povo com palavras de advertências duras. Mas a partir do 33, ele vai trazer palavras de consolação e de restauração. Mas o povo deveria não somente reformar a vida religiosa, reformar o estilo de vida das suas vestes. Eles deveriam também reformar o coração deles pela transformação mediante a palavra do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Já passamos do tempo. Irmão, você canta um hino aí para a gente concluir? Sei que você tem um hino aí na agulha aí. Não sei qual é. Não, eu estou dizendo.